Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para trazer um assunto que eu tenho certeza muita gente vai se interessar. Nós vamos conversar com a doutora Michele Pires. Muito obrigado por atender o nosso convite, doutora. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. Seja muito bem-vinda. Olha, o assunto hoje é vara de família. Isso é tema para letra de pagode, a gente sabe, é cantado em música sertaneja, enfim, é uma coisa que dá pano para manga. A disputa da guarda dos filhos, até de cães, de gatos, né, doutora? A tutoria desses animais também já entrou no rol ali de disputas, né, judiciais envolvendo casais, por exemplo. Mas este é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Eu primeiro quero agradecer muito a presença da doutora Michele Pires, porque nós conhecemos há pouco tempo, né? Temos um amigo em comum que é uma referência para nós aqui no ISTV Cidade, também na 104.9, a Rádio Cultura, que é o doutor Sebastião Severino Rosa, e ele nos apresentou a doutora Michele. Quero agradecer de público aqui o doutor Sebastião por essa apresentação, um presente para nós, trazer mais uma profissional que vai tratar de um assunto importantíssimo. Doutora, quero já começar perguntando, já que você é especialista, advogada, especialista em área de família, o que tem mais dado dor de cabeça, vamos dizer assim, na hora de se conversar, de se tratar com um advogado das questões envolvendo a vara de família? O que a senhora pode dar assim de panorama para nós, que tem sido os aspectos assim mais delicados? Paulo, hoje nas varas de família, porque a vara de família, ela vai além da questão jurídica. É complexa. Da questão burocrática. Atrás de toda a relação tem os sentimentos que ocasionaram aquela situação. Uhum. Então, hoje, o divórcio, a dissolução de união estável, a questão da pensão alimentícia, a guarda dos filhos, são temas que geram muito transtorno se não bem tratados por um especialista. São temas muito sensíveis, que envolvem emoção, né, doutora? O relacionamento entre as pessoas, então tudo isso dá uma complexidade enorme. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: nós temos na vara de família a participação de assistentes sociais, de psicólogos. Existe esse apoio multiprofissional, doutora? Existe esse apoio, sim, principalmente quando há uma disputa de guarda. O profissional habilitado, ele faz entrevista com os pais, verifica a casa dos dois, faz uma entrevista com a criança, para que o interesse do menor seja atendido, para que verifique quais os genitores possuem uma condição de arcar, não só financeiramente, mas psicologicamente, com todas as necessidades da criança. A gente tem que preocupar com um conjunto, né, doutora? Porque escola e até mesmo a parte espiritual de preparação daquela criança para o futuro dela, né? Ter uma atividade laboral, uma atividade educativa, lúdica quando é menor, né, de idade, quando é adolescente, começar a ter uma atividade laboral, enfim, é um negócio extremamente complexo, né? É extremamente complexo. Até porque, Paulo, dependendo da idade que a criança está, no momento em que ocorre a dissolução da união dos pais, pode gerar traumas assim pro resto da vida. Pro resto da vida. Entendi. E tem que tomar cuidado com isso. Isso. Então tem que se verificar no caso concreto qual a melhor solução para esse casal, porque ele já vem no desgaste do dia a dia, né, do cotidiano, vamos falar assim, até se tomar a decisão: olha, nós não vamos mais continuar juntos. Não dá mais. Não dá mais. Então, provavelmente já passaram por uma situação complicada. Então, é por isso que a vara de família, ela busca sempre, primeiramente, em caso em que há menores, atender o interesse da criança. Doutor, uma pergunta que eu sempre me faço: existe um momento melhor ou mais adequado para se procurar o advogado, o profissional do direito que vai te dar essa assistência para resolver esses conflitos aí na vara de família? A senhora diria assim para nós, dando uma orientação direta, qual seria o melhor momento? Sim. Olha, Paulo, eu acredito que a partir do momento que o casal entende que
eles não conseguem mais viver juntos, que eles decidem pelo divórcio ou pela dissolução da união estável, esse é o momento de se procurar um advogado especialista. Por quê? Geralmente vão acontecendo situações que vão desgastando a situação. Entendi. Então, desgastando a relação, na verdade. Então, nesse momento, se você está bem orientado, se você está bem posicionado, você pode tranquilamente fazer um acordo e resolver a situação de modo consensual. Ou seja, se a gente deixar desgastar muito essa relação, esse conflito, né, vai gerar ali uma série de ódio, picuinhas, briguinhas que vão acabar atrapalhando ainda mais. Com certeza. São situações até mesmo desnecessárias que não precisariam estar acontecendo se, por exemplo, o direito de visita, a guarda, já tivesse tudo acordado entre o casal. Entendi. Doutora, nesse momento, né, quando a gente pulou a fase, já temos lá um profissional do direito e tudo mais, a justiça ela tem sido mais maleável, digamos assim, na hora de decidir, né, essas questões de guarda compartilhada, enfim, de pensão alimentar, ou a justiça tem sido mais dura? Na sua visão, o que a senhora conta para nós pela sua experiência de mais de 10 anos, né, doutora? Isso, exatamente, mais de 10 anos. Olha, Paulo, depende muito da situação do caso concreto. O que a justiça busca realmente é resolver o interesse do menor. Certo. Hoje, a regra é a guarda compartilhada com uma residência fixa. Ou seja, quando a gente fala guarda compartilhada, todo mundo imagina que a criança vai passar metade do mês com o pai e metade do mês com a mãe. Mas Sim. não é assim que funciona. A criança ela tem uma residência fixa. A questão compartilhada são sobre as decisões da vida da criança. Em que escola ela vai estudar, que médico ela vai frequentar, se ela vai fazer determinado curso, se ela vai praticar determinado esporte. Então, assim, geralmente a justiça, na maioria, via de regra, 90% dos casos, sim, a guarda é compartilhada. Compartilhada, ou seja, é o compartilhamento das responsabilidades. Não é aquela história de falar assim, ele tem que ficar comigo tantos dias da semana, tem que ficar com o outro tantos dias da semana. Essa questão é mais secundária. Isso. E é o bom senso que vai prevalecer. Exatamente. É fixado também o direito de visita, com os dias, horários, todos determinados, ou em casos ainda em que o casal consegue manter uma boa convivência, eles podem optar pelo direito de visita livre, que é aquele de acordo com a vontade das partes. Certo? Com diálogo. Exatamente. Mas agora, a questão do compartilhamento é sobre as obrigações e as decisões da vida da criança. Agora, doutora, pelo que a senhora está me contando, o advogado, né, a senhora advogada, tem que ter ali um pouco de psicologia, de assistência social também, ou eu estou enganado? Tem, Paulo. Até porque quando a pessoa chega no escritório, ela quer ser acolhida. Às vezes o problema dela é jurídico, mas num primeiro momento, ela quer te contar o que aconteceu na situação dela. Ela quer te contar por que o relacionamento dela terminou. Então, o que ela aguarda do profissional também é um acolhimento. Sim. Então, hoje, os profissionais da área do direito de família, eles sim têm que ter uma certa experiência. Uma noção, pelo menos. Uma noção para poder receber aquele cliente que está chegando no escritório. Que legal saber disso. Eu queria também que a senhora contasse para nós a respeito da presença, e saindo um pouquinho, né, das crianças e tudo mais, nas disputas aí, né, por guarda compartilhada e tudo mais. A questão dos pets. A gente tem visto algumas histórias aí, às vezes até engraçadas na internet, de pessoas que estão disputando na justiça a guarda de pets. A senhora chegou a ver isso em alguma situação em Uberaba, doutora? Sim. Hoje os pets, Paulo, para muitos casais, eles são como filhos, né? São as crianças, entre aspas, então. São as crianças, entre aspas, vamos falar assim. Então, a guarda deles também tem sido disputada. Mas, geralmente, também se chega num consenso, num acordo ali, em relação aos pets. É a mesma situação, né? É bom procurar o profissional de direito enquanto o casal, né? Ambos estão mais lúcidos ali na relação, né? Vamos dizer assim, para não deixar a coisa degringolar, né? Exatamente, Paulo. Porque no primeiro momento, eles decidiram se divorciar,
decidiram pôr um ponto final na relação, decidiram dissolver a união, mas eles, vamos falar assim, eles estão de coração aberto para resolver a questão. Certo. Né? Então, nesse momento, é aconselhável procurar o profissional do direito até mesmo para resguardar o interesse do pet, da criança e de cada um envolvido na situação. Muito bem. Outra coisa que eu quero perguntar para a doutora é em relação à pensão alimentícia. Eu já vi alguns casos aí na imprensa de um avô, né, ter que pagar uma pensão alimentícia porque o pai, né, não deu conta de cumprir com a sua obrigação. Me parece que tem decisão aí nos tribunais sobre isso, mas eu quero que a doutora, que é a especialista, nos diga. É possível que isso aconteça, doutora? É frequente? Não é muito frequente, mas é possível sim acontecer. Só que são casos raros e extremos. É só em última solução, quando de fato o pai, o genitor, não possui meios de jeito nenhum, vamos falar assim, de arcar com o pagamento dos alimentos. Porque o importante é que a criança seja amparada. Certo. Levando também em consideração a possibilidade desse avô em arcar com esses alimentos, com essa pensão. Entendi. Quer dizer, eu tenho uma noção, né, sobre isso, né, com uma formação filosófica que eu tenho, fui seminarista e tudo mais, de que eu acho um absurdo ter que chegar na justiça para o juiz te obrigar a sustentar uma criança que você pôs no mundo. Mas é preciso que a gente entenda que o direito ele existe exatamente para aparar essas arestas, porque nem todo mundo tem a consciência, né? Mas pelo que você está contando, doutora, o que vai prevalecer aí na cabeça do juiz, na justiça, né? É o bom senso, é aquilo que é melhor para a criança, né? Exatamente, Paulo. O que prevalece sempre é o interesse do menor, o interesse da criança. Porque, vamos falar assim, ela precisa ter as suas necessidades atendidas, porque ela não tem condição de se autoprover, né? E a mãe, geralmente, quem fica com a responsabilidade diária do cotidiano, ela não consegue sozinha, porque além de prover a criança financeiramente falando, ela tem também que prover a criança nos cuidados diários, que são levar para a escola, buscar na escola, realizar as tarefas. Todas as demandas que uma criança necessita diariamente. Certo. Doutora, para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, uma outra dúvida que sempre surge. Eu não vou procurar o advogado porque eu acho que eu não tenho condição de pagar. O Estado brasileiro tem dado um suporte para essa pessoa, para esse casal que necessita da assistência, né, judiciária, mas não tem condição? Tem sim. O Estado, ele possibilita o acesso à defensoria pública, que é muito atuante, pelo menos aqui em Uberaba, na área de família. Então, nenhum cidadão fica desamparado. É só procurá-los que vão ter assistência. E essa assistência, ela vai do começo ao fim, até a sentença, digamos assim. Do começo ao fim. Eles iniciam, entram com o processo e depois acompanham todo o decorrer do desenvolvimento. Que bom saber disso, né? E bom que os nossos espectadores, nossos internautas, quem está nos assistindo, saibam disso, porque às vezes eu ouço muitas pessoas dizerem isso. E aí, claro, a gente até dá uma instrução, não, procure, né? Nós temos a Defensoria Pública que tem, né, um grupo aqui em Uberaba muito bom, né? Sim, eles são excelentes, viu? Atuam muito bem. Tanto na área de família como na área criminal, a gente tem notícia de que eles têm atuado bastante. Exatamente, Paulo. Eles atuam bastante nessas duas áreas em Uberaba. O que te levou para a gente encerrar a entrevista, doutora Michele Pires, a atuar nessa vara de família, nessa área aí de família, do direito de família? Você desde o tempo lá da faculdade já pensava nisso ou foi as circunstâncias? Conta um pouco de por que te levou. Paulo, na verdade, eu sempre gostei, sempre foi uma área que me chamou atenção por ela ser muito humana, vamos falar assim. Certo. E foram as circunstâncias, os casos que foram aparecendo no decorrer da carreira. Então, acho que foi um conjunto. Um caminhar ali na profissão foi te abrindo as portas para esse lado. Exatamente. Que legal. Espero que você possa vir mais vezes. Eu sei que você tem as suas tarefas, é muito atarefada, mas eu espero que você possa vir mais vezes, tirar dúvida
da gente aqui na ISTV e lembrar que as nossas matérias são rodadas também no 104.9, que é a Rádio Cultura, todos os dias de manhã. A gente repercute as entrevistas que a gente traz aqui para o ISTV também, para o pessoal ficar atento, sempre ligado, fazendo essa conexão aí. Então, doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bom? E seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Paulo, o convite, estou à disposição de vocês quando precisarem. Muitíssimo obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Assunto agora no ISTV Cidade é a história de um dos mais antigos clubes de serviço aqui da cidade, o Rotary Clube de Uberaba. Com essa nomenclatura, 86 anos, é o mais antigo dos Rotaries aqui da cidade. A reportagem foi ouvir alguns dos representantes e que contam esta história. Confira na reportagem. Boa tarde, Paulo Ferreira. Boa tarde, telespectadores da ISTV. Essa história muito me orgulha, porque em 1916 de setembro de 1937, o doutor Alfredo Sabino fundou o Rotary Clube de Uberaba. Que era um médico aqui, conceituado aqui em Uberaba. Qual o parentesco? E ele era primo segundo grau do meu pai, Zito Sabino. E depois do Alfredo Sabino, que foi o fundador do Rotary Clube de Uberaba, entrou o meu pai na gestão do Ney Junqueira, quando o Ney Junqueira foi presidente do Rotary Clube Uberaba. Nosso colega de comunicação. E logo depois, em 1998, eu entrei para o quadro do Rotary Clube Uberaba também, e depois, nos anos lá de 2000, entrou o meu filho. Então, para a nossa família é um orgulho, porque nós somos a quarta geração, né, da Sabino de Freitas no Rotary Clube de Uberaba. Então é com enorme prazer que eu faço parte desse clube e com muita honra sou presidente na atual gestão 23-24. Mauro, o que nós vamos ter de comemoração, de atividade para refletir e, claro, né, festejar essas mais de 8 décadas aí? Nós vamos comemorar 86 anos de Rotary Clube Uberaba. E junto com a nossa festa festiva de 86 anos, vamos outorgar o título de servidor emérito ao companheiro Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiros, que foi o idealizador do Geoparque aqui de Uberaba, entendeu? Então nós vamos ter duas cerimônias, o de 86 anos do nosso clube e o título de servidor emérito ao Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro. Por que esse título? O que leva o Rotary a escolher uma figura como Luiz Carlos para ser homenageado? O título de servidor emérito, Paulinho, ele é outorgado a pessoas da comunidade que fizeram algo pela comunidade, algum serviço social, alguma coisa em nome da sociedade, em nome de Uberaba, sem pensar em si, entendeu? Ele colocou
praticamente o seu ideal, o seu sonho para realizar esse projeto que ele estava pensando. Então ele não está ganhando nada com isso, não está tendo nada a favor dele, simplesmente doando o seu serviço, o seu sonho, para que esse possa ser realizado aqui em Uberaba. E nós temos que agradecer muito ao Dr. Luiz Carlos, porque esse sonho, se for verdade mesmo, se realizar, e tem certeza que vai realizar, vai trazer um enorme benefício para a nossa cidade, entendeu? Então, nós otorgamos esse título a essas pessoas que fazem e trabalham para a comunidade. E não pode ser rotariano, tem que ser pessoas da comunidade que fazem esse serviço social em prol da nossa cidade. Falar da minha história é um pouco pertinente, porque eu fiquei fora de Uberaba durante 25 anos e logo que retornei, no ano seguinte, eu já estava no Rotary, ao qual eu pertenço há 40 anos. Eu estou fazendo 40 anos de Rotary, tendo sido presidente por 2 gestões, o que me honra muito. Mas o que me honra mais é a possibilidade que o Rotary oferece a quem é rotariano, a possibilidade de prestar serviço aos carentes, à comunidade necessitada, através do trabalho dos rotarianos, das damas da Casa da Amizade, que são nossas esposas, que prestam também um serviço maravilhoso à comunidade. Então, hoje, quando nós comemoramos 86 anos de fundação do Rotary Clube de Uberaba, nós nos enchemos de orgulho e queremos que continuemos nessa meta de sempre prestar serviço. E a homenagem que se acopla a essa data importante é prestada a um servidor não rotariano, mas um grande servidor que Uberaba tem, que é o Dr. Luiz Carlos, com o qual eu trabalhei durante vários anos lá no Museu do Dinossauro, quando eu estava na Faculdade de Educação de Uberaba, criada pelo prefeito da época, e que era a mantenedora do Museu do Dinossauro. Tanto que aquela reforma primeira que teve lá foi da nossa gestão e eu administrava aquela obra. Então eu tenho um orgulho também em ser rotariano e em ter deixado uma parcela de contribuição para o progresso da nossa cidade. Boa tarde, Paulo, boa tarde, telespectadores. Eu me recordo justamente... o clube está fazendo 86 anos e eu também. Agora, eu entrei no Rotary em 1975 e logo no primeiro ano que eu entrei, me nomearam como coordenador de uma campanha educativa do trânsito. Eu estava em São Paulo, morava lá no trânsito terrível, vim aqui para Uberaba na calma, me puseram de coordenador e nós fizemos uma campanha memorável, envolvendo 45 mil pessoas, envolvendo o Projeto Rondon, Rotaract, os outros clubes de Uberaba, e isso os companheiros se entusiasmaram a me colocar como presidente no 2º ano que eu estava aqui em Uberaba. Depois eu tive o privilégio de ter sido governador do distrito, fui presidente novamente, tive o ensejo de coordenar diversas campanhas que nós fizemos dentro do clube, e o Rotary Clube de Uberaba é minha casa, é minha família. Está aqui o meu presidente Mauro, meu parente, o meu companheiro Zé Emílio, meu colega de infância, e aquilo ali é uma casa abençoada por Deus. É fazer o bem. Para fazer o bem. Olha, Uberaba tem nos Rotary Clubes, nos demais clubes de serviço da cidade, um exemplo de prestação de serviço e fazer o bem, sem olhar a quem. E esta TV Cidade agora fala sobre uma doença que está acometendo muitas pessoas ultimamente, que é o Alzheimer. Foi tema de entrevista com um médico que nós ouvimos recentemente aqui, o Dr. Guilherme Rocha Pardi. A informação agora diz que a 2ª caminhada solidária de conscientização sobre Alzheimer acontece nesta quinta-feira, dia 21 amanhã, data dedicada mundialmente à prevenção da doença, das 7h30 até as 11 da manhã, no Parque das Acácias, no Piscinão. A ação
é aberta ao público. É uma realização da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a FUNEL, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros. A coordenação informa que o Alzheimer é uma doença cada vez mais frequente na população, por isso é importante o diagnóstico precoce e também o tratamento precoce. Além da caminhada, estão programadas ações de orientação sobre o Alzheimer, também sobre cuidados com a saúde, aferição de pressão arterial, a saúde em geral, estimulação cognitiva coletiva, massoterapia, aulas de alongamento e dança, além de confraternização. Durante o evento, também serão arrecadados alimentos não perecíveis e de higiene pessoal, como óleo, arroz, fralda, sabonete e também pasta de dente, que serão doados para instituições, unidades de longa permanência. E com isso nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.